Olá, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o ponto de encontro para todos os verdadeiros amantes do futebol. Hoje, temos uma história especial, uma viagem pela carreira de um homem que se tornou sinônimo de segurança, de liderança e de vitória. Um homem que transformou a arte de defender a baliza numa verdadeira performance. Falamos, claro, de Vítor Bahia. Preparem-se, porque nos próximos minutos, vamos dissecar a carreira de um dos maiores e mais condecorados guarda-redes da história do futebol. Vamos revisitar as defesas que pareciam impossíveis, os títulos que o imortalizaram e os momentos de superação que definem um verdadeiro campeão. Nossa história começa em São Pedro da Afurada, uma freguesia de Vila Nova de Gaia, onde a 15 de outubro de 1969 nasceu Vítor Manuel Martins Bahia. Desde cedo, a sua paixão era a bola, mas, curiosamente, a influência familiar pendia para o Benfica. No entanto, o jovem Vítor tinha outras ideias. A sua jornada começou no modesto acadêmico de Lessa, onde o seu talento excepcional rapidamente chamou a atenção. Aos 13 anos, Vítor Bahia ingressou nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Foi uma decisão que mudaria a sua vida e a história do clube para sempre. Aos 19 anos, em setembro de 1989, o treinador Quinito deu-lhe a oportunidade de ouro, a estreia pela equipa principal. Vítor Bahia agarrou a oportunidade com unhas e dentes e nunca mais largou o lugar. No FC Porto, Vítor Bahia era mais do que um simples jogador. Ele era a personificação da raça e da mística do clube. Com uma agilidade felina, reflexos sobre-humanos e uma capacidade de liderança que inspirava toda a equipa. Durante a sua primeira passagem pelo clube, ele foi a espinha dorsal de uma equipa que dominou o futebol português. Conquistou 5 campeonatos nacionais e 2 taças de Portugal. Sofreu apenas 116 golos em 7 épocas. As suas defesas não eram apenas eficazes, eram espetaculares, verdadeiras obras de arte que levavam os adeptos ao delírio. Mas para um jogador da sua dimensão, Portugal era apenas o começo. Em 1996, após uma exibição fantástica no Euro, o mundo estava de olho em Vítor Bahia. Foi então que surgiu o FC Barcelona. A sua primeira época na Catalunha foi boa, mas o destino pregaria-lhe uma partida. Em agosto de 1997, uma grave lesão no joelho afastou-o dos relvados. Durante a sua ausência, o treinador holandês Louis van Gaal entregou a titularidade a Ruud Hesp. A recuperação foi longa e difícil, e Vítor Bahia passou meses sem jogar. Muitos pensaram que seria o fim da sua carreira ao mais alto nível. Em janeiro de 1999, numa decisão que mostrava a sua humildade e desejo de voltar ao topo, ele regressou por empréstimo ao seu FC Porto. Foi um regresso a casa, um reencontro com os adeptos que nunca o esqueceram. O regresso ao Porto coincidiu com a chegada de um jovem e ambicioso treinador, José Mourinho. A combinação foi explosiva. Em 2003, conquistaram a Taça UEFA numa final épica em Sevilha contra o Celtic. Vítor Bahia foi monumental. No ano seguinte, o feito ainda maior. O FC Porto chocou o mundo ao vencer a Liga dos Campeões da UEFA. Na final, em Gelsenkirchen, contra o AS Mônaco, o Porto venceu por 3-0, e Vítor Bahia, seguro como sempre, ergueu o troféu mais cobiçado da Europa. Como reconhecimento, foi eleito pela UEFA o melhor guarda-redes europeu de 2004. Aquele rapaz de Gaia, que tinha sido dado como acabado, estava no topo do mundo. Vítor Bahia foi também o dono da baliza da seleção nacional durante mais de uma década. Estreou-se com apenas 21 anos. O seu momento mais icônico talvez tenha sido no Euro 2000, quando defendeu um penalti crucial contra a Turquia nos quartos de final. No entanto, a sua história com a seleção também teve um capítulo controverso. Com a chegada de Luiz Felipe Scolari, Vítor Bahia nunca mais foi convocado. Aos 37 anos, Vítor Bahia pendurou as luvas, mas não o seu legado. Ele retirou-se como um dos jogadores mais titulados da história, com 35 troféus na sua estante.
A história de Vitor Bahia é uma lição de talento, de trabalho, de resiliência e, acima de tudo, de paixão. Ele não foi apenas um guarda-redes, foi um guardião de sonhos, um líder, um campeão imortal. A sua lenda viverá para sempre. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like e compartilhar e de se inscrever no canal para mais histórias como esta. Valeu, galera, até a próxima!